olha essa capa, né? Olha essa cena. Não tem nenhuma cena na piscina. Ué. A personagem principal, a Alexis, ela é muito chata, muito frustrante. Eu não sei se eu terminaria ele hoje, acho que não. Terminei Saving Six. Oi, gente. Meu nome é Karina, esse é o Bucarina. E hoje a gente vai começar mais um vlogzinho de leitura. Faz tempo que eu não faço vlog por aqui. Comecei agora numa terça-feira, dia 12 de agosto. Barulhinho ali, não sei se vocês estão ouvindo, da panela de pressão fazendo beterraba. Eu amo beterraba. Enfim. E junto com o vlog, eu também tô gravando aí, mostrando o quanto eu leio por dia durante uma semana CLT, né? Então, a gente vai começar falando disso mesmo. Vou pegar aqui e mostrar minhas últimas leituras dessa semana só. E aí também falar o que eu tô lendo. E vamos lá. Então, ontem, a primeira coisa que eu fiz foi ter insônia. Então, eu acordei bem cedo ali, umas 3:30, 4 horas. E terminei a leitura de No Fundo é Amor, da Ellie Hazelwood. É um livro de romance e eu gostei bastante. Gente, a Ellie é uma das minhas autoras de romance favoritas. Ela tem a formulinha, a receitinha dela para escrever, mas eu sempre me divirto muito lendo os livros dela, eu sempre acabo curtindo bastante o casal. E nesse aqui a gente vai ter a Scarlett e o Lucas. A Scarlett e o Lucas são nadadores, na verdade, ele é nadador e ela é saltadora de times de faculdade de Stanford, eu acho. Eles estão fazendo as pré-matérias antes de entrarem num curso. É uma coisa que aparentemente tem lá, não entendo muito bem. Mas os dois também querem entrar em medicina. E o Lucas namora uma outra saltadora que se chama Penélope. Penélope? Acho que é. É que chamam ela de Pen. Agora eu fiquei em dúvida. Mas, enfim. E aí, aqui nesse livro, eles são, tipo, o casal, né, dos esportes. E ela fala que ela tá querendo terminar com ele, porque tem uma coisa que ele quer fazer que ela não tá afim, ela não acha isso certo, tal. Enfim, ele gosta de BDSM e ela não. Eles namoram há muitos anos, desde jovens. E aí, ela também quer experimentar outras coisas que não são isso. E a Scarlett também gosta de BDSM. E ela pensa, vou aconselhar essa menina. Quando ela faz isso, achando que tá ajudando, a menina pensa, por que vocês não ficam juntos? E explana isso ali entre eles quando ela tá bêbada. E enfim, é a partir daí que a gente vai conhecer esse casal que acaba se conectando por meio desse gosto peculiar. É um livro da Ellie que eu senti que tem muito mais conteúdo sexual do que os outros, principalmente porque toda a trama desse livro é centrada nesse fetiche, então tem isso, mas eu também gostei muito de outros pontos da história. Eu gostei muito da parte da natação e dos saltos. Ó, isso aqui é lindo. A única coisa que me decepcionou nesse livro, gente, olha essa capa, né? Olha essa cena. Não tem nenhuma cena na piscina. Ué. Gostei desse pano de fundo de esportes olímpicos, esportes no geral. E também gostei que, assim, uma das coisas que sempre me decepciona nos livros da Ellie é a parte do final, do vilão. Porque eu sempre acho o vilão uma coisa muito caricata, muito clichê. Uma pessoa que tava ali normal, de repente ela... Nossa, sabe? O vilão de desenho animado. Sempre é um problema pra mim. E aqui não foi isso. Não foi um vilão. Foi uma pessoa que teve atitudes erradas, falou coisas erradas, mas ela não é uma pessoa péssima, uma vilã totalmente, sabe? Então eu gostei muito desse fator aqui nesse livro. E é isso, eu deixei ele com 4,5, só porque pra mim 5 estrelas é um sentimento e eu não senti. Depois eu também terminei o DVD do César Bravo, que eu estava lendo com a Carol, da Biblioteca do Vale, vou deixar aqui embaixo, e o Paulo. A gente leu esse livro juntos, de contos, juntos assim, né, cada hora um tava pra trás, um tava pra frente, e ontem eu já tava, tipo, um pouco de saco cheio desse livro, porque, não desse livro, eu não sou muito, assim, de livro de contos, então eu tento ler pouquinho por dia, porque se eu ler tudo de uma vez eu enjoo, mas ao mesmo tempo se eu fico muito tempo lendo só contos, eu também enjoo. Vou até falar aqui, né, esse aqui ontem eu li 84 páginas e finalizei, e esse eu li 138 e finalizei. E é isso, eu gostei muito de alguns dos contos aqui, eu posso até dar uma olhada aqui na lista, porque eu tinha marcado quais eu gostei mais. Então aqui são 21 contos. Esse aqui é tipo uma sequência de VHS do mesmo autor, que também é um livro de contos que eu gosto bastante. Tem alguns contos que são diretamente ligados, e os que não são diretamente ligados ainda tem algumas conexões, algumas falas de coisas que aconteceram nesse primeiro livro. Nesse aqui, então, eu gostei muito de A Voz que Caminhava. Eu acho que meu favorito foi o Balé Royale, eu amei muito esse conto. Também gostei do Lar do Oscilar, O Homem da Terra, Cascudo foi muito legal. Cascudo mostra
tipo assim, o surgimento de um dos personagens mais citados do primeiro livro também. E aí dos últimos eu gostei do Polaroid Color Pack 80 e do Sete Vidas. Então tem muitos contos legais aqui, tem muitos, os outros contos não são ruins, não tem nenhum conto que eu falei, nossa, esse é ruim. Foi só tipo, ok. E teve um conto aqui, gente, que eu nem vou lembrar qual é. Acho que é o Burnout, que eu pulei. Porque começou a falar um pouco de sofrimento animal, de abate, eu não gosto de ler sobre essas coisas. Então eu pulei esse conto. Assim que começou a ter essa característica, eu parei de ler. Então, para essa semana, 2 livros finalizados. E agora vamos para as minhas leituras atuais. Eu estou fazendo mais uma leitura conjunta. Vocês já viram aí no canal, né? Eu estou com o Kindle Color Soft. Comprei uma outra capinha para ele, que é essa de magnética. Só que atrás ainda é transparente, assim, acrílica, para poder decorar. E eu comprei isso aqui na Shopee também, ó, que é tipo um insert colorido do Kindle. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó, eu já tinha essa aqui que eu mostrei no último, e esse negocinho aqui pra transportar o Kindle, quando tiver com essa que não tem proteção na frente, né? Mas enfim, eu fiz alguns inserts, como sempre, eu costumo fazer no Canva, e aí eu guardo todos aqui, mas eu acabei comprando esses que vêm nesse papel holográfico. Foram 2, eu comprei, quer dizer, 3, né? Eu comprei esse, aí eu comprei esse aqui e esse aqui um pouco mais dark. Mas como eu falei, eu também fiz vários no Canva para ir usando conforme me dá vontade, né? Só fiz vários designs e fui imprimindo. Esses aqui eu deixo um buraco, porque como eu fiz baseado naquela case que tem o Pop Socket, eu não coloco nada embaixo do Pop Socket. Algumas eu até coloquei, esse aqui é muito fofinho. Então, enfim, vários, gente. Fiz vários desenhos, alguns eu pegava direto do Pinterest. Olha esse aqui que fofinho. Esse eu peguei, tipo, pronto do Pinterest. E os outros eu vou pesquisando, tipo... Vou no Pinterest, coloco, sei lá, book sticker, acotar sticker, e vou baixando e colocando tudo no Canva. Vamos voltar a falar da minha leitura atual. A minha leitura conjunta tá sendo esse livro aqui, ó, que é o Parte do Seu Mundo, da Abby Jimenez. Ele tá no Kindle Unlimited. Tô lendo com 2 amigos meus, com a Luiara e com o Wellington. A gente tem um grupinho ali que a gente sempre faz algumas leituras conjuntas. E a gente percebeu que nesse ano a gente só fez leitura mediana ou ruim e poucas leituras comparadas ao ano passado. Então a gente falou, vamos pegar alguma coisa mais certeira, um romancinho legal e tal. E a gente já estava pensando muito em ler alguma coisa da Abby Jimenez, porque ela é muito falada, e começamos esse. Eu estou em 52%, mas hoje a meta é chegar em 60%. Tô gostando. Aqui a gente vê uma médica residente e tal, de um hospital muito famoso, muito grande, bem Grey's Anatomy, e ela é, assim, a herdeira desse hospital. Sempre na história teve uma Montgomery ali nesse hospital, e ela é da parte de emergência, os pais dela eram, tipo, a realeza desse hospital, e eles estão aposentados, então tudo caiu sobre o irmão dela, pra ser esse super médico ali do hospital. Só que ele acaba se casando com uma estrela pop, e abandonando tudo pra ir morar com ela. E tudo recai sobre a Alexis, que nunca quis isso sobre ela. Além disso, ela tá se separando de um namorado extremamente abusivo, que traiu ela, não abusivo fisicamente, mas enfim, que traiu ela, e ele é um cirurgião, chefe ali do hospital, alguma coisa assim, que os pais amam ele e tal, e se decepcionam muito com ela por ela ser simplesmente a menina da emergência. Então, apesar de tudo que ele fez, tá todo mundo tipo, ah não, vocês têm que se resolver, vai dar tudo certo, volta pra ele, deixa pra lá, sabe? E aí, enfim, ela tá indo no enterro de alguém da família, acaba quebrando o carro, numa cidadezinha chamada Wakan, que é tipo interior, e ela conhece o Daniel, que ajuda ela com o carro, e assim, num surto, ela acaba dormindo com ele, um one night stand, que é uma coisa que ela nunca fez e não faz, no geral, mas ela acaba gostando muito do cara, e aí eles começam a ter essa relação, que vez ou outra ela vai ali pra cidade ficar com ele, mas com mundos totalmente separados, porque ela sabe que ninguém no círculo de amizade dela aceitaria esse cara do interior, e que a família dela também não aceitaria, e ela tem que ficar nesse hospital. Fora o age gap, que eu acho que ele tem 26, ela tem 22, e ela tem 30, alguma coisa assim, não lembro. Eu sei que ela tem 30 e pouco, e ele tem 20 e pouco. E ele também ali tem os problemas dele, né, ele tem que cuidar da cidade, ele é meio que o prefeito ali da cidade, e cuida de uma casa, que é um hotel, assim, uma pousada, que era dos avós dele, que criaram ele, porque a mãe meio que abandonou ele ali com os avós e fugiu, e é uma drogada e tal.
Só que os avós não mudaram o testamento a tempo. Então, quando eles faleceram, o hotel foi pra mãe. E aí, agora ela tá decidindo que ela quer vender, porque ela quer dinheiro pra, sei lá, né, droga. E aí ele tem que conseguir o dinheiro suficiente pra comprar dela. Então a gente tem essas duas tramas rolando. É uma coisa muito Hannah Montana, porque ela é super patricinha, roupas de luxo, não sabe fazer nada, e ele é o cara que sabe fazer tudo. Constrói imóveis e coisas do tipo. Então a gente tá vendo isso, e é muito frustrante ver como os amigos da Alexis, e até a própria Alexis, tratam ele de certa forma mais inferior, por conta do que ele é e do que eles são, já que o grupo inteiro de amigos dela é da área da medicina e são extremamente ricos, etc. Então isso é bem frustrante, mas tá bem interessante. E, por fim, gente, ontem, depois que eu terminei esses dois livros, né, o da Ellie e o DVD, eu comecei a ler o Saving Six, da Chloe Walsh. Eu não falei muito sobre esses livros aqui sem ser em lido do mês, né, que já tá aqui, inclusive. Mas eu tô viciada nessa série, gente. Eu li o Binding 13 e o Keeping 13, que é desse mês, então não falei muito sobre ainda. E eu estou apaixonada nesses livros, nessa série. É assim, é bizarro o quanto que eu gostei e o quanto eu li rápido. Assim, eu tava fazendo várias leituras ao mesmo tempo e os dois livros têm 600 e poucas páginas, eu li em 3 dias cada. E eu acho que se eu só tivesse lendo eles, eu teria lido em 2 dias, porque eu não conseguia parar de pensar neles, eu não conseguia parar de querer estar lendo esse livro. E ontem comecei esse livro, então, aqui no final da tarde, e já meti 130 páginas. Então, assim, viciada, viciada. E o primeiro e o segundo livro vão falar do Johnny e da Shannon. A Shannon, tendo passado ali por situações de bullying muito extremas, vai para essa escola particular, que é a Tommen. Logo no primeiro dia, o Johnny, que é um jogador de rugby, ele meio que acerta ela com uma bolada e ela tem até uma concussão e tal, e eles acabam se envolvendo. Ela tem esses problemas de bullying na escola anterior e um pai abusivo, violento fisicamente em casa. E ele tendo o problema de ser uma estrela em ascensão do rugby e tendo sofrido uma lesão que levou a uma cirurgia que ele não está curado ainda, mas ele tem aquele ano para se exceder e entrar num time profissional. Então ele está negligenciando essa lesão. Enfim, bem básico assim, porque eu já falei desses livros em outras partes. Mas a gente se aproxima muito da família da Shannon, né? Porque tem ela tem 2 irmãos mais velhos e 3 irmãos mais novos, dentro dessa casa de ambiente abusivo. E o Joey, que é o irmão ali mais velho dela, mas não o mais velho, a gente vê o quanto ele sofre nesses 2 livros, porque ele é basicamente o pai da família, já que o irmão mais velho foge de casa e deixa tudo nas costas dele, e ele tem então que cuidar dos irmãos mais novos, da Shannon e dos 3 mais novos, que são bem crianças. Tem que trabalhar para ajudar a cuidar da casa e ainda proteger os irmãos do pai e a mãe do pai, que também não faz porra nenhuma nesse livro, né? Então a gente vê o quanto esse menino sofre e o quanto ninguém se importa com ele, porque é tudo nas costas dele e, sabe, a pressão. E aí esse livro agora, o Saving Six, vai falar do Joey. Então, é sempre 2 livros por casal. Esse aqui é o do Joey e da Aoife, que é a namorada dele. Começa lá em 1999, na Irlanda. Esses livros todos se passam na Irlanda. Os livros do Johnny e da Shannon se passam em 2005, durante esse ano de 2005. Aqui do Joey, a gente começa em 99 e vai até 2004, aqui no Saving Six. E depois a gente tem o próximo livro, que eu não lembro como se chama, mas que aí vai passar durante esse período de 2005. Então, lado a lado com a história que a gente leu do Johnny e da Shannon. Então, tô bem animada, mas assim, 130 páginas de dor e sofrimento desse livro, gente, porque já deu pra perceber que esse aqui vai ter uma carga muito mais pesada do que os outros tiveram. E, por fim, agora sim, é que eu falei de outros livros, né, mas lendo mesmo, eu estou lendo Saving Six, Parte do Seu Mundo, e O Assassino do Rei, da Robin Hobb, que é o segundo livro da saga do assassino. E tô gostando bastante. Tô lendo 2 capítulos por dia e agora estou na página 178, então pretendo terminar até o final do mês, mas lendo com calma, porque são capítulos grandes e letrinhas pequenas. Mas tô gostando bastante. Esse livro aqui já tá acontecendo várias coisas assim que eu não sei explicar. Não parece nunca nada tão grandioso, mas ao mesmo tempo é assim, olha o tanto de marcação que eu já fiz. Tô gostando muito desse livro. Enfim, gente, já são quase 20 minutos falando só dessas leituras iniciais, né? E é isso. Vamos ver, então, o que eu consigo ler durante essa semana. Ontem eu li 423 páginas, então, assim, tá indo bem as leituras, sabe? Tô com o microfone novo também, então espero que o áudio esteja legal. Vou dando os updates pra vocês conforme eu for lendo mais de cada livro. Maracujá do Amor.
Não chamando morango. Bom. Melhor que o morango. Gente, já tô na cama. São 8h12. Fui correr, fiz um intervalado. E aí o foda é, né? Vou fazer o exercício e meu marido me recepciona com um maracujá do amor. É sobre isso, mas enfim. Higiene do sono, acabei de tomar banho, lavei o cabelo, agora eu vou secar ele um pouquinho. Fiz meu skincare, tomei o meu Koala Sleep. Eu tomo Koala sempre que eu quero ter um sono profundo, tá funcionando muito. Quase todos os dias eu tô dormindo 8 a 9 horas por dia de sono calmo e muitas vezes com muito REM. Na maioria dos dias eu tô acordando com 90 a 100% de bateria corporal, que não acontecia. Então tá funcionando muito pra mim o Koala. E manter uma rotina de exercício também ajuda. Mas enfim, tomei e agora eu vou ficar aqui secando o cabelo e lendo até dormir. E amanhã venho falar pra vocês sobre a leitura. Nesse take, assim, de noite mesmo. E aqui um lo-fizinho pra eu ler até dormir. Oi, gente. Então, tô meio de pijama ainda. Preparando um almoço aqui. Acordei bastante enxaqueca. Ontem eu nem dormi muito tarde nem nada, eu só terminei de ler A Meta de Assassino do Rei e já dormi com Koala e tal, mas acordei com minha enxaqueca bem forte e, enfim, tomei café da manhã, tomei um pouquinho de remédio, fiz umas compressinhas quentes. Agora tá um pouquinho melhor, mas assim, como eu tomei remédio, eu fico um pouco enjoada. E eu já li a minha meta de Parte do Seu Mundo e de Assassino do Rei. E eu tô gostando bastante dos dois. Em Parte do Seu Mundo, gente, a personagem da Alex está me irritando demais. Ela tem todo aquele negócio de, ai, não posso decepcionar meus pais e tal. Só que é assim, né, ela saiu de um relacionamento abusivo, o cara humilhava ela e tal. E ela fala isso pros pais, mais pro pai, né? E ele fica, tá, mas ele bateu em você? Então você tem que resolver e tal. E isso é muito frustrante, principalmente pelo fato de que ela acata essa situação. Então, tipo, tá vendo que o pai não tá do lado dela em nada, e ao invés dela tentar fazer alguma coisa, ela aceita e tá disposta a sacrificar o relacionamento dela com um cara que ela gosta, porque os amigos, a família, o pai, né, a família e tal, não aprovariam isso. Então isso é muito frustrante. A menina tem 38 anos. E enfim, né, eu meio que acho que o final do livro vai ser ela se mudando para essa cidade pequena do cara aí e abrindo um hospital, alguma coisa lá para essas pessoas. É o que eu imagino que seja. Mas, sei lá, tá demorando muito. A gente tá em 78%. E é isso, vou fazer minha saladinha e comer. Tem beterraba. Tudo fica melhor. E vou atualizando vocês. Mas ontem eu li 200 e poucas páginas. Alguma coisa assim. Então, segunda eu li bem mais, mas segunda foi um dia muito mais tranquilo. Oi, gente. Já é 8h25 da noite. Realmente eu não fui pra academia hoje. Ainda tô... Eu falei que eu tinha tomado remédio de manhã e aí deu uma passada na dor de cabeça. Mas fiquei enjoada. O dia inteiro enjoada. E aí agora, final do dia, eu tô sentindo aqui um pouquinho de novo. E, enfim, um cansaço, uma sensação ruim, preferi não forçar. Mas consegui atingir todas as minhas metas. A primeira coisa que eu fiz de manhã foi já ler a minha meta de Assassino do Rei e depois ler a minha meta de Parte do Seu Mundo, que eu comentei com vocês. Quero terminar Parte do Seu Mundo amanhã. E é isso, sobre essas leituras, sobre Assassino do Rei, tô gostando bastante. A gente tá evoluindo em todos esses personagens, em todas essas tramas e conexões. Eu fico com muita raiva, porque tem coisas que parece que estão ali na cara e ninguém faz nada, e é todo esse negócio de você tem que agir de uma certa forma, porque é realeza, e eu só quero que eles taquem tudo pro alto e resolvam logo, sem ficar com... Tipo, sem falar diretamente as coisas, fica colocando por trás de significados, ou soltando umas dicas, porque, é a realeza, você não pode falar diretamente. Isso me estressa um pouco. Não no sentido de, o livro tá mal escrito, ou enfim, mas no sentido de eu só queria que eles gritassem um com o outro e resolvessem tudo. Mas enfim, tô gostando bastante. Parte do Seu Mundo, acho que eu já comentei, né? E, gente, aqui, então, eu passei o resto do dia em todos os momentos possíveis. Então, coffee break, almoço, depois na janta, o tempo que eu tava fora de casa pra fazer o treino do Oliver. Todo o tempo eu passei lendo Saving Six.
Eu comecei o dia em 33% desse livro, que eu não lembro quantas páginas eram, mas enfim, 33%. E agora eu estou em 66%. Então eu li 30% do livro hoje, o que eu acho que é um pouco mais de 200 páginas, pelo que eu tinha olhado. E assim, incrível. Eu realmente acho que se eu não tivesse tão assim, meio borocochô, com dor de cabeça, eu tô sentindo bastante aqui também, eu continuaria lendo até eu capotar, realmente. Mas, enfim, acho que eu vou só deitar um pouquinho, vou ficar vendo uns vídeos aqui no YouTube, porque eu ainda não tô com sono ainda. Então, eu vou ficar vendo uns vídeos até dormir. Mas, assim, tá incrível. Algumas coisas já aconteceram. É muito bizarro, porque eu achei que ia ter muito mais. Principalmente aqui tá falando do Joey. Eu achei que ia ter muito mais cenas dele defendendo a Shannon na escola antiga. Porque ela fala muito disso, né? De como ele se envolvia em brigas constantemente pra defender ela. E eu acho que só teve uma cena. Então dá a entender que isso acontece sem ser narrado pra gente. Eu achei que a gente veria muito mais. Mas de resto, eu tô amando essa história. E eu acho que toda a carga mais pesada vai ficar pro segundo livro, assim como aconteceu com Binding 13. E o Johnny e o Gibbs apareceram nesse aqui também, então foi bem legal. E é isso, gente. Vou ficar vendo vídeos até dormir e amanhã falamos de novo. Bom dia, gente. Olha isso aqui. Ontem eu resolvi não tomar o Koala Sleep. Aí, ó. Não restaurador. Que coisa, né? Bom dia, gente. Hoje é quinta-feira, são 8h30. Acabei de dar login no trabalho, tô baixando aqui os arquivos e vou fazer um update pra vocês. Eu mostrei aí de manhã, né, eu acordando com um sono não muito proveitoso. E ontem eu jantei um pouco mais tarde. É isso, falei, não vou tomar hoje o Koala, tô meio cheia e tal. Aí tive um sono ruim. O primeiro de todos esses dias que eu vinha tomando consistentemente o Koala Sleep. Então, sim, tá fazendo diferença. Agora de manhã, eu tirei o dia pra ler a meta de hoje de Parte do Seu Mundo, da Abby Jimenez, mas como eu falei, né, chegava muito perto do final, então eu resolvi já finalizar o livro e finalizei. Então foram aí, acho que 96 páginas pra finalizar. Eu tô anotando aqui num caderninho que eu tenho, para poder fazer o vídeo de quanto eu leio por dia em uma semana. Eu tô muito viciada em fazer listas, porque eu acho que me ajuda muito, principalmente livros que eu quero muito ler, porque eu vou colocando na minha lista de desejados e esqueço, então eu tô fazendo umas listas aqui, tipo, autores de romance que eu quero conhecer, autores de suspense, inclusive a Abby Jimenez estava nessa lista de autores de romance, mas enfim, sobre Parte do Seu Mundo. Eu acho que eu terminaria esse livro com umas 3,5 estrelas. Baseado nos últimos livros que a gente leu juntos, em leitura conjunta, eu e meus dois amigos, eu acho que esse aqui, sim, superou os que a gente tava lendo, mas por que 3,5? Porque a personagem principal, a Alexis, ela é muito chata, muito frustrante. Entendo os problemas e tal, e a dificuldade dela de fazer isso ou aquilo por causa da forma que ela foi criada, porque o pai dela já era uma pessoa bem manipuladora e etc. E ela saiu de um relacionamento também com uma pessoa manipuladora. Mas é muito frustrante o quanto ela não percebe as soluções óbvias dos problemas dela e o quanto ela faz a pessoa que ela diz que gosta e ama se sentir diminuída e desvalorizada, porque simplesmente, assim, ele é um cara do interior, ele não tem tanto dinheiro, uma posição social ou uma aparência que condiz com a vida que ela leva como médica na cidade grande, herdeira de um hospital e tralalá. E, assim, ao mesmo tempo que ela fala que, isso não importa pra mim, eu gosto dele mesmo assim, ela faz ele se sentir diminuído porque não se encaixa na vida dela, não se encaixa com os amigos, não se encaixa com a família. O que me frustra mais ela tenta falar pra gente o quanto isso é mais algo a ver com outras pessoas e não com ela, mas é ela que tá causando esse sentimento nele, porque se ela simplesmente não se importasse com a opinião dos outros, isso não chegaria a afetar ele, entende? Jamais ele se sentiria diminuído se não fosse por ela e pela vergonha que ela tem dos comentários que podem vir a ocorrer da família e amigos ao conhecerem esse namorado dela, que é o Daniel. Então, assim, no final, o problema é todo ela, entende? Mas a família é assim, é assado. Mas os amigos, tudo bem, mas o que importa é ela, entende? É ela fazer o cara se sentir necessário e importante e
que nada desses outros comentários preconceituosos importam. E ela não faz isso. Então isso me estressou demais, porque esse comportamento só vai ser resolvido no final do livro, nos seus 90%. Por isso eu acabei tirando aí essas estrelas. Mas dei 3,5 porque a história é legal. Eu gostei muito de conhecer a parte de Wakhan. Muito legal essa vibe de cidade pequena, que todo mundo se conhece, que todo mundo se apoia, todo mundo se ajuda. Também foi interessante ver a parte do hospital. Gostaria até de ver mais um pouco do irmão dela, né, que se casou com uma popstar e tal. Isso também seria bem legal. Gostei muito da vibe do livro. E a escrita eu achei muito, muito fluida. Porque a gente lia, a gente lia 15% por dia na nossa metinha. Passava super rápido a leitura, não era trabalhosa, não era, nossa, ainda falta tantos por cento, termino depois, ou algo do tipo. Então, passava bem rápido, e aí quando eu ia olhar, essa porcentagem equivalia sempre a 70, 80 páginas, sabe? Hoje, por exemplo, eu li 96, eu falei, alguma coisa assim, muito rápido, muito gostoso. Então, gostei da experiência, gostei do livro, quero continuar os outros livros que fazem parte aí dessa série standalone, eu não sei se é uma série, mas tem outros 2 livros seguindo por aqui, né, que dizem pra ler na ordem. Então quero continuar assim, porque eu gostei da escrita dela. Mas esse eu acho que não seria assim meu livro favorito. Vamos ver os outros, né? Por hoje é só isso que eu li. Mas ontem eu li 230 páginas de Saving Six, porque como eu comentei, eu passei o dia inteiro nesse livro. Uma delícia. Eu tô agora em 67% desse livro. Não sei o que esperar. Eu não sei se eu terminaria ele hoje, acho que não, mas assim, até o fim de semana eu acho que sim, tipo hoje, amanhã, sábado, domingo, aí eu acho que eu termino esse livro, não sei se já emendo no outro, porque se acontecer a mesma coisa que aconteceu com Binding 13 e o final for aquela explosão de coisas, aí provavelmente eu já vou querer emendar, não sei, tem muitos livros que eu quero ler. Aqui no meu Kindle eu fiz uma TBR com 19 livros, então assim, eu tô muito na minha vibe leitora, gostando, amando muito ler. E é isso, esse é o update por hora. Depois eu venho falar mais com vocês, conforme eu for lendo mais dessas 2 leituras. Mais uma vez gravando da cama, à noite. Mas, só para fazer um update rapidinho e volto amanhã para conversar melhor com vocês. Eu tive reunião até um pouco mais tarde hoje no trabalho, aí fui pro Pilates, voltei para casa e fiquei lendo e terminei Saving Six. Eu falei, tipo, vou terminar aí até o final da semana. No final de semana eu termino. Não foi possível, eu terminei hoje, não sei o que dizer. Sendo um livro que vem antes de algo que a gente já sabe que vai acontecer, tinha coisas que eu esperava, né? Principalmente relacionadas a esse casal. Mas ainda assim foi uma quantidade de sentimentos e tristeza nesse livro, assim, absurdas. Não chorei. Teve um momento do livro, assim, que meu olho deu uma lacrimejada. Então, assim, só não cheguei a chorar. Mas o meu coração ficou muito apertado durante vários momentos. Eu acho que o Joey é um dos meus personagens favoritos desses livros. Eu já gostava muito dele no primeiro. E agora vendo tudo, é muito difícil, gente. Caramba. Eu tenho uma noção, expectativa de que eu termine essa série ainda esse ano. O que é uma coisa, assim, muito incomum pra mim. Eu demoro muito pra terminar séries, tenho muita dificuldade, porque sempre que eu termino um livro de série, eu quero dar essa pausa. Eu não gosto de ler cabo a rabo, porque eu acabo ficando um pouco enjoada, um pouco de saco cheio desse universo, entro em ressaca literária, então eu gosto de dar uma pausa entre livros de série. Mas com essa série de Boys of Tommen, eu dou uma pausa forçada, sempre pensando em deixa eu terminar logo essa leitura pra poder pegar o próximo. Tipo, é uma coisa que eu nem sei se já aconteceu em algum momento da minha vida. Eu sei que, por exemplo, a Cotar, eu li muito fissurada todos os livros. Eu acho que eu dei pausas entre um e outro, mas também foi uma coisa assim de terminar no mesmo ano. Mas nunca nesse nível, gente. Eu acho que nunca, nunca aconteceu de eu realmente terminar o livro de uma série e já querer pegar o próximo em sequência. Porque realmente é como eu sou, eu sempre dou essa pausa entre livros de série. E faltam 3 dessa série até o momento. É uma série em andamento. Mas é isso, gente. Eu falei que eu ia só fazer um update rápido e tô aqui falando há 4 minutos nessa luz e nessa qualidade.
péssimas. Eu vou ver uns vídeos aqui no YouTube até dormir, porque o final desse livro me deixou assim angustiada. Eu acho que eu não vou conseguir deitar e já capotar. Bom dia, gente. Tô aqui de banho tomado. Consegui ir correr de manhã, então vitória. Era 6 horas mais ou menos, quando eu comecei já a tomar meu pré-treino, me arrumar pra sair. Tava 10 graus. Então, assim, mas deu certo. Hoje foi um treininho fartlek, também conhecido como infartolek. Mas foi até ok, assim, sabe? É um treino em que você fica alternando velocidade. É diferente de tiro, que você faz um tiro muito rápido e aí você para ou caminha. Esse você tá correndo na sua velocidade normal, aí você corre muito rápido, aí você corre normal, aí corre muito rápido, aí corre normal, é tipo assim, sabe? Foi um bom treino, voltei pra casa, tomei meu café e tô aqui na frente então do computador. Mas vamos falar sobre as leituras, porque eu acho que eu fiz um takezinho ontem, gente, já pra lá das ideias, né? Tava super escuro, mas terminei sem V6. 237 páginas ontem. E terminei esse livro. Gente, eu não consigo entender como é que eu engulo esses livros. Tipo, 237 páginas por dia é muito pra mim, sabe? Essa semana toda, como eu falei, eu tô fazendo um vlog, um TikTok também, com o quanto eu leio em uma semana. E é assim, por conta de Saving Six, os meus números ficaram bem altos, sabe? Eu acho que eu ainda assim daria 4 estrelas pro livro, que foi mais ou menos o que eu dei. Foi o que eu dei no Binding 13. Aí no Keeping 13 eu dei 4,5. E aí agora nesse eu daria 4 também. Não sei, só porque não tive o sentimento 5 estrelas, sabe? Porque é isso, 5 estrelas é um sentimento e eu não tive. Então, 4 estrelas, mas caraca, que livro, sabe? O Joey já é um dos meus personagens favoritos desde Binding 13, que a gente não via tanto dele, só pela visão da Shannon a gente via o personagem, mas dava pra saber o quanto ele tava sofrendo e o quanto tudo de ruim que já estava acontecendo naquela casa era pior pra ele, apesar de a Shannon ser mulher e a Shannon estar apanhando e sendo abusada também. Dava pra ver que o Joey acabava pegando o pior de tudo que tava lá, porque ele ainda se sentia responsável por trazer dinheiro pra casa, cuidar das crianças, ou seja, alimentar, levar pra escola e tralalá, e ainda é responsável por estar lá pra protegê-los do próprio pai. Porque a mãe é uma discussão muito complicada, gente. Esses livros vão tratar de uma família em que a gente tem um pai abusador. Então, que bate nas crianças, na esposa, e toda hora essa mulher tá grávida. Então, a gente sabe que tá rolando muito abuso ali naquele meio. E que a mãe da Shannon e do Joey, que é a Mary, ela tá numa situação de relacionamento abusivo e que não é fácil sair, mas é muito difícil ver esses livros do ponto de vista dos filhos dela e ainda ficar do lado dela, sabe? Quando ela aceita o cara de volta, quando os filhos estão sangrando no chão e ela vai primeiro verificar ele, sabe? Esse tipo de atitude, cara, é muito frustrante, dá muita raiva, sabe? Porque, poxa, são os filhos dela. E as coisas que ela fala pro Joey nesse livro. No livro da Shannon, eu ainda consegui sentir um pouco de pena dela. Sabe, entender um pouco da situação dela, mesmo com tudo de errado que ela estava fazendo, e mesmo com tudo que ela falava pro Johnny, inclusive. Mas nesse livro, foi assim, a gota d'água, eu não consegui ficar do lado dela de nenhuma forma, porque eu não tinha noção do que ela estava fazendo com o Joey. Então, assim, Mary Lynch, você tem todo o meu ódio. É uma coisa que o próprio Joey fala aqui, que o pai deles realmente, ele era uma pessoa abusiva, ele usava os punhos muitas vezes contra os filhos, mas a Mary conseguiu quebrar ele de uma forma que o pai nunca fez, porque ela falou coisas pra ele que machucaram muito mais. Então a gente vê o quanto esse garoto tá traumatizado. E essa história é uma história também de vício, a do Joey. De como ele tem que suportar tudo que ele tá suportando em casa, ser responsável por coisas que um garoto de 16, 17, 18 anos não deveria ser responsável. E como ele tá tentando lidar com tudo isso e continuar vivendo, porque ele não tem nem a possibilidade de escolher não viver. Porque todo mundo precisa dele, entende? É uma situação bem complicada mesmo, são livros com temas difíceis e eu adorei esse livro, adorei. Realmente foi só o sentimento que não foi 5 estrelas, mas talvez o próximo, sabe?
porque parece estar seguindo a mesma vibe de Binding e Keeping 13, que o Binding teve muita coisa, se apega super aos personagens, e aí no segundo livro é onde tem muitos acontecimentos, e a gente sabe o que vai acontecer nesse segundo livro, sabe? Tem muitas coisas que a gente viu do ponto de vista da Shannon, em que o Joey é um personagem chave ali. E principalmente eu tô muito animada pra ver a relação dele com a mãe do Johnny, que é uma coisa que a gente vê pequenos vislumbres e que eu acho que ver do ponto de vista dele vai ser muito interessante. É isso. Não sei quanto tempo eu vou conseguir me segurar até ir pra esse livro. Tô bem animada. Inclusive, gente, talvez o vlog já esteja muito grande e eu pare ele por aqui, porque eu terminei 2 leituras e essa aqui é uma leitura que eu vou demorar ainda bastante pra continuar, né? Então eu acho que eu vou terminar esse vlog mais ou menos, porque eu comecei segunda, terminei na sexta. Ó, é um vlog de dias úteis. E acho que eu vou terminar ele por aqui e aí começo outro e falo do fim de semana, falo das próximas leituras, enfim, a gente continua. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!